Peço a proteção de Deus para todos nós. Tenho a honra de registrar o quórum composto pelos eminentes conselheiros decano Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterre Silva, Ari Moutinho Júnior e o conselheiro convocado até o dia 2 de junho, de 3 a 2, Mário José Moraes da Costa Filho, e cumprimento também e registro a presença do auditor Alípio Reis Firmo Filho e de Vossa Excelência, que pela primeira vez neste exercício comparece representando o Ministério Público como Procurador-Geral, doutor Ademir Carvalho Pinheiro. Senhores servidores, cumprimento a todos ao fazê-lo ao eminente servidor desta Corte, doutor Mirtio Levi Júnior. Bom dia, Mirtio. Expedientes da Associação do Controle Público Mercosul para reunião técnica no Rio de Janeiro. Doutor Érico é membro da ASU e já conversamos sobre o assunto. Se o doutor Érico não for, o presidente irá. Excelência, eu não vou poder estar presente nessa reunião. Eu aceito a Vossa Excelência, missão. por favor, represente o tribunal. Convite da FIAM. Solenidade de entrega de diplomas e outorga das medalhas de honra ao mérito. Dia 22, sexta-feira, 8 da noite. Decano, que é a Federação das Indústrias. Que dia é, Excelência? Sexta-feira, 8 da noite. Eu estou de férias. Excelência. Você Perfeito. está com um ofício aí meu. Assumo memorando da segunda Câmara, relação dos termos de ajustamentos, TAGs, julgados na 21ª sessão da segunda Câmara para fins de homologação. Peço vista. Concedido. Requerimento do eminente conselheiro Júlio Cabral, comunicando o gozo de férias no período de 14 a 23. Defiro e o faço só para conhecimento de que nesta data será substituído por Vossa Excelência, auditor Alípio Reis Firmo Filho. Do conselheiro Raimundo Miquiles, apresentando atestado médico em virtude de procedimento cirúrgico realizado, licença médica de 31 dias, a contar do dia 3. Propostas de um universitário chamado Davison Farias, finalista do curso de Ciência Econômica da Universidade do Estado, e da coordenadora do mencionado curso, senhora Lena Andréa Lima Muniz, requerendo a disponibilização dos balancetes de receita e documentos exercício 2012-2013 dos seguintes municípios: Médio Amazonas, Barreirinha, Boa Vista do Ramo, Diamondá, Maués, São Sebastião do Atumã e Uricará, de Itacoatiara, Parintins, exceto os dois, na descida do rio. A proposta da presidência para o plenário é deferir. Entretanto, como é um trabalho de muitas cópias, já estou providenciando a licitação para termos aqui na casa uma copiadora particular para atender advogados e serviços externos, que não é justo que o tribunal tire milhares de cópias e seja recolhido um valor para a Fazenda, onerando a nossa despesa. Ao mesmo tempo que anuncio que, graças a Deus, pacificamos o número da copiadora depois de um extenso trabalho de muitos servidores aqui da Corte. Doutor Érico. Excelência, há uma portaria da presidência no sentido de que essas cópias sejam feitas em meio digital. Acho que também... Eu agradeço, e é que eu ainda não me modernizei totalmente, né? Agora que eu voltei... da Vossa Excelência, é de Vossa Excelência essa portaria. Eu estou lhe dizendo que eu ainda não me modernizei. Os meus atos, que refletem a competência da minha assessoria, me deixam, às vezes, até num plano inferior. Agradeço ao brilho e à lembrança. Serão, então, digitalizados. Como eu fiz na prestação de contas remetida a todos os conselheiros, auditores e procurador-geral. Nós caímos de 6 milhões de cópias para 2 milhões de cópias ano. Essa aqui é a verdade. Graças ao julgamento eletrônico, o Diário Oficial Eletrônico, todos já citados que me antecederam. Indicações e propostas. Excelência, Vossa Excelência não vai se manifestar? Não, Vossa Excelência é o decano. E Vossa Excelência é o presidente. Quedo-me. Como?
Quedo-me, cedo-lhe. Obrigado. Excelência, só para registrar, infelizmente, como todos sabem, não é? E a nossa tristeza geral pela perda de um conselheiro nosso, aposentado. Acho que aqui nessa mesa ele só atuou comigo, não foi? Só eu. Júlio, Eu o substituí. Você o substituiu. Então, sei da pessoa que era, vai nos fazer falta, mas, enfim, como diz minha mãe, estará olhando por nós lá em cima. Então, eu quero que fique registrado e que seja comunicado à família, na pessoa da dona Lourdes, o nosso pesar. A falta que ele vai fazer a todos nós, doutor Lisandro, saudoso doutor Lisandro. Era isso, Excelência. Só para endossar, Excelência, a proposta do conselheiro Júlio, eu tive a oportunidade de fazê-lo também na Câmara. Tivemos a oportunidade de fazê-lo na Câmara e, obviamente, transmitir um conforto a mais à família pela grande perda que nós tivemos do conselheiro Lisandro. E olha que eu tive a difícil missão de substituí-lo nesse plenário, há 10 anos atrás. Aliás, esse mês, presidente, faz 10 anos exatamente que eu... Conselheiro Pinheiro, eu lhe peço desculpa, eu estava vendo se o processo da não, viúva do Vossa doutor Excelência Lisandro já está aqui, não cometeu justamente nenhuma... durante a sua fala. Não. Só para endossar essas palavras, dizer que eu tive a difícil missão de substituí-lo há 10 anos atrás, aliás, completando esse mês 10 anos de Tribunal de Contas também. Em maio? Agora em maio. Igual a mim? Igual a você, Vossa Excelência. Então, endossar as palavras, transmitindo conforto à dona Lourdes e toda a família. Senhor presidente, Pois não, doutor senhor Hélio. conselheiro, senhor procurador-geral, na sexta-feira e no sábado passados eu não estava em Manaus e, portanto, não estava aqui no dia do falecimento do conselheiro Lisandro e das cerimônias fúnebres que se sucederam. Eu me junto ao conselheiro Júlio Cabral na sua lembrança desse evento que, como disse bem ele, nos entristeceu a todos, sobretudo aqueles que conviveram com o conselheiro Lisandro, e eu convivi com ele na condição não de conselheiro, mas de membro do Ministério Público, e com quem eu tive um excelente relacionamento, sempre muito respeitoso. E o conselheiro Lisandro, entre outras coisas, tinha como característica a cordialidade no trato, a gentileza, a atenção desdobrada. E, portanto, eu fiquei muito triste ao saber do falecimento dele. Peço, igualmente, que se faça esse registro e que se transmita a dona Lourdes, aos seus filhos, a todos, enfim, os seus parentes, a tristeza desta corte com a perda de um grande amigo, sobretudo, nosso e do Tribunal de Contas. Senhor presidente, Eminente vice-presidente, conselheiro Ali. eu tive a oportunidade ao longo da minha vida de conviver com o conselheiro Lisandro como amigo pessoal da família. O Lisandro Filho estudou comigo e eu tive a oportunidade de conhecer o grande ser humano que era Lisandro Garcia Gomes. Escritor, humanista, um homem que tinha um coração maior do que ele, um homem de um senso de humanidade acima de tudo. E foi uma perda prematura. Apesar dos 80 anos, o conselheiro Lisandro aparentava pelo menos 10 anos a menos. Isso é verdade. E foi um baque para todos nós, os 16 dias que ele passou internado no Hospital Santa Júlia, já em coma. Para os senhores terem uma ideia, ele infartado, ainda levou 2 dias para se internar, que relutou, que não acreditava que era um infarto, achava que era uma gastrite, uma úlcera. Tamanha a força que ele tinha.
Eu quero externar as minhas condolências à dona Lourdes, à Débora, à Eline, à Eveline, ao Lisandro Filho, a todos os seus que com certeza estão sentindo falta do grande ser humano que era o conselheiro Lisandro Garcia Gomes, que nós aqui, como amigos, estamos sentindo. Imagina os familiares, até pela pessoa vibrante que ele era, pelo ser humano presente que ele conseguia ser na vida de cada um dos seus amigos, familiares. Então fica aqui a nossa dor, a nossa solidariedade e a certeza que um ser humano como ele, com certeza, está entregue ao Pai e olhando por todos nós. Presidente, Eminente conselheiro Mário Filho, convocado. eu não tive oportunidade de conviver com o conselheiro Lisandro, mas mesmo aposentado, o conselheiro era uma pessoa muito presente nesta corte e que certamente há de fazer muita falta. Quero me somar às manifestações anteriores e lamentar pela grande perda que esta corte e o estado do Amazonas tiveram. Senhor presidente, eu também não tive a oportunidade de conviver com o conselheiro, mas tive a oportunidade de conhecê-lo. Realmente uma cabeça brilhante. E a partida de alguém, de um ente querido, sempre deixa marcas. E do conselheiro não vai ser diferente. Então eu acompanho as manifestações. Excelência, só para Hoje arrematar, não. para corroborar com o que disse o doutor Ari, ele era um homem que se cuidava tanto, não é? Com exercícios, se alimentando bem, isso eu sei, porque convivi muito com ele. E por isso mesmo que ele resistiu uma semana. Porque o infarto foi no dia do fortíssimo, aniversário não dele. é? Então, por ele ter essa estrutura, ele resistiu uma semana. Porque qualquer um, na normalidade, teria sido fulminante. Exato. E me lembrei, inclusive, na reunião da Câmara, ontem, dos embates entre ele e o conselheiro Érico. Porque, antigamente, quando era no prédio antigo, não tinha processo eletrônico. Você lembra, conselheiro Érico, as reuniões eram até 2, 3 horas da tarde, não é? O procurador também participou algumas lá, não é? Então, como eram 2, 3 horas da tarde, no mínimo, era feito um lanchezinho para você ir para casa, não é? Razoável, que ninguém aguentava mais. Hoje, com o processo eletrônico, é rápido. E quando a gente torcia para acabar a sessão e o lanche, ir para o lanche, porque era uma briga danada entre ele e o doutor Érico para quem contava mais piada, conselheiro. Mas era uma graça. Você lembra, conselheiro? Como nos divertíamos, né? Então, aquela figura dele vai ficar sempre marcada em nós. Sempre. Diante de tudo que foi falado, que recorda o grande ser humano que foi o conselheiro Lisandro, que eu tive a honra de conhecer, participei de algumas sessões de Câmara em que ele tinha assento, como presidente, inclusive, e diante de todas essas palavras bem colocadas, a gente só tem que se associar, e é o que o Ministério Público faz. Eu quero registrar e quero que anote-se o elogio à servidora Patrícia Amed, à servidora Heloísa Helena e equipe também da Patrícia, a equipe militar, e registrar que o pessoal da limpeza também deu uma virada à empresa. Eu creio, doutor Érico, se a gente pudesse assim qualificar pela solenidade, já que Vossa Excelência estava de férias, inclusive, nós tivemos um comportamento de um tribunal humano, eficiente, moderno, solidário, a começar pelo vice-presidente, que do momento em que aconteceu, nós já estávamos no Santa Júlia e ficamos com a família um bom tempo naqueles fim de manhã de 11h30 para 12h30, uma chuva intensa, e as lágrimas da família me lembravam o coletivo de lágrimas, umas do céu, outras da terra. E eu conheci Lisandro muito novo, ele 10 anos mais velho, 12, irmão de Guilherme Garcia Gomes,
tio da minha escriba, um homem realmente muito preparado, muito eclético, advogado dos bons, funcionário qualificado nos processos bancários, contador de histórias eminente, né, com verdades e mentiras, Casa de Cabocla, e eu creio que o resumo feito pelo Dr. Elvis no nosso site, tanto do falecimento como das homenagens recebidas, dá uma síntese melhor do que a minha, em particular, Vossa Excelência. Ao conselheiro Miquiles, que não pôde estar, ao conselheiro Júlio Pinheiro, que estava no interior do Estado, né, registrei tudo, né, as presenças que eram esperadas e que não aconteceram, e muitas surpreendentemente presentes. Quando eu aqui cheguei, já para chegar antes do... Já estava aqui o desembargador Ari e o desembargador Aragão. Eu fiquei até com vergonha, porque não fui o primeiro a chegar, fui o terceiro. Então, o Ari, me permita assim chamá-lo, né, nós demos todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão, toda a nossa infraestrutura existente, e acho que a família se sente homenageada, até porque daqui a pouco, na administrativa, resolveremos os dois problemas burocráticos de uma só vez, e tanto o auxílio funeral, como já a decisão sobre a pensão da viúva. Então, isto é carinho, é velocidade, é eficiência, a equipe está de parabéns, e eu não poderia de fazer esse registro e, até de forma cabotina, incluir-me entre todos que participaram, né? Presenças permanentes das lágrimas, Júlio Cabral, presença de Mário Filho, presença de Ariel Moutinho, presença de todos os chefes de seção que estiveram aí à noite. Por isso, também, Célio Bernardo, Jorge Lobo, Ilomar Queiroz, eu vos agradeço, ao Lúcio Góes, todos que foram solidários. Acho que o tribunal conseguiu enxugar parte das lágrimas e diminuir as preocupações da família, e o fez a estilo. Eu queria que toda essa parte da sessão fosse apartada para que, em fita ou em escrito, pudéssemos reproduzir no nosso site, como também vamos admitir mais uma saudosa homenagem a Alessandro Garcia Gomes e a sua família. E continua franqueada a palavra para indicações e propostas. Se não tem, me permitam registrar que essa usina, que é hoje o Tribunal de Contas, no momento está em 21 municípios, ora com inspeção, ora com a Escola de Contas, ora com o meio ambiente, e uma equipe especial no tribunal, em Quari, com a sua tropa de elite, o chefe do controle externo, o doutor Pedro, o doutor Aleixo e mais uma servidora, para diagnosticar a doença administrativa, financeira, orçamentária desorganizada do município de Quari. O tribunal está indo lá com a sensação de poder colaborar com o município, seja quem vier a ser o prefeito, porque não há números em Quari, simplesmente não há números, não há documentos, ou seja, anárquico. O tribunal não está indo lá para punir, está indo lá para fazer uma parte de didático-pedagógico à população de Quari, para que, naturalmente, o próximo prefeito pegue um município que, pelo menos, ele saiba qual é o seu saldo de pessoal, se aplicou em educação, se aplicou em saúde, enfim, se obedeceu às leis de responsabilidade fiscal e a finalidade do município, que é gerar o bem-estar social. No município de renda per capita maior do Estado, é profundamente vergonhoso que isso aconteça, inclusive com constantes manchetes a nível nacional, como, por exemplo, o Jornal Nacional da Rede Globo. Então, vou sim, Vossa Excelência, eu teria talvez, mas a memória me falha. Quer acrescentar, doutor Érico, alguma coisa? Não, senhor, sobre esse assunto não, mas sim, lembrei-me de dizer ao Tribunal Pleno que, muito provavelmente, amanhã estará sendo publicado o edital de abertura do concurso público para o cargo de auditor. Há 2 vagas, como se sabe, abertas, e o edital está sendo publicado
provavelmente, se tudo estiver de acordo, na data de amanhã. Como todos sabem, é um concurso que está sendo levado a efeito pela Fundação Carlos Chagas, instituição de idoneidade notória, e eu espero que com essa providência nós tenhamos até o final do ano condição de ter os candidatos selecionados e aprovados para a futura nomeação. Uns ocorrerão comigo, o quase todo, doutor, ocorrerá no meu período e a nomeação no vosso. Porque é provável que em janeiro, a partir da segunda quinzena, já tenhamos pelo menos um novo auditor, né? Pelo menos um. Mas são 2 vagas. Distribuição por sorteio. Conselheiros: Júlio Cabral, 6. Júlio Pinheiro, 3. Ari Moutinho, número 1. Ao anunciar o lote 7 para Yara Lins, redimo de não ter justificado sua ausência por doença, virose. Conselheiro Mário Filho, na condição de auditor, está convocado. Número 5. Número 4, Alípio Reis Firmo Filho, na condição de auditor. Presidente, Pois não. por que não houve distribuição para o conselheiro Miquiles, por favor? Eu vou repetir. O conselheiro Miquiles, pela lei vigente, está prestes a aposentar-se. E a bengala? O conselheiro Miquiles, eu tenho que trabalhar com o fato. Eu não tenho evidência, né? E o conselheiro Miquiles tirou mais 31 dias de férias hoje. Distribuir com a expectativa de momento que ele encerra o seu período em 28, 27 de agosto, seria uma imprudência para o conselheiro que vier a assumi-lo e uma irresponsabilidade minha de não ter tido a sensibilidade de jogar um pouquinho para cada um e não termos um montão. Pois eu já disse isso inúmeras vezes, mas Vossa Excelência insiste, eu vou ter que contar a história toda de novo. Eu não estou insistindo, Excelência, eu estou querendo só saber. Pronto, Vossa Excelência isso. já... É a quarta explicou. vez que nós justificamos isso. Senhor presidente, eu Tem um problema acredito aqui. que nós tenhamos que suspender por uns minutos a sessão, porque o sistema caiu. Quórum restabelecido, sistema restabelecido, a reunião também. Nós já estávamos na parte de julgamentos adiados. Vou explicar ao conselheiro Érico. Eminente conselheiro Érico, em adiados, há uma posição de voto da conselheira Yara ausente. Eu vou retirar o processo. Auditor Alípio Firmo Filho. Processo... Senhor presidente, Eu só estou anunciando o processo do Alípio. O número 6.833 de 2009. Pode falar agora, conselheiro. Pinheiro. Por favor, conselheiro Pinheiro. eu também quero retirar de pauta o 6164. Há um voto de destaque Érico e há um voto vista Júlio de Assis Corrêa Pinheiro. Não consta no sistema. Será oral? Há um destaque. Qual é o processo que Vossa Excelência está falando? Eu anunciei e vou novamente fazê-lo. 6.833 de 2009, que trata do acúmulo de cargo do senhor Iraúna Ângelo Dulce. Espera aí que o sistema ainda está lento, presidente. Eu não estou conseguindo abrir. Interessante que eu também não vejo manifestação do órgão técnico da casa nesse processo. Vê se abre-se a manifestação do órgão técnico. A do Ministério Público. O assunto Excelência, nós estamos... Eu ofereço a palavra a Vossa Excelência. Não é a Vossa Excelência, é o relator e depois... Excelência. E o destaque é do conselheiro Érico e eu me manifestarei a posteriori. Se assim... Podemos? Auditor Alípio, é sua proposta de voto. Vossa Excelência quer iniciar ou quer ceder aos direitos eu vou iniciar, só vou registrar o motivo da aplicação. Na verdade, é a verificação do cumprimento de uma decisão do tribunal que determinou que tanto a Secretaria Estadual de Saúde quanto a Secretaria Municipal de Saúde
instaurasse uma sindicância no prazo de 30 dias para apurar a lesão ao erário, frente aos indícios de ausência de prestação de serviço pelo denunciado. O problema de fundo foi a acumulação de cargos. Então, o tribunal determinou e nós, posteriormente, acompanhamos o cumprimento dessa decisão e verificamos que o secretário municipal de saúde, à época o senhor Francisco Deodato Guimarães, não tomou nenhuma providência para realizar a determinação do tribunal. E, na época também, nós solicitamos informações ao senhor Homero de Miranda Leão, que é o atual secretário, para que ele informasse se foram adotadas providências. E o doutor Homero não encaminhou nenhuma informação, ou seja, os dois simplesmente não abraçaram a decisão do tribunal. Então, por conta disso, a aplicação de multa, senhor presidente, em ambos. Uma por descumprimento de determinação do tribunal e outro por falta de atendimento à diligência do tribunal. Inscritos, 2 destaques. Érico Desterro, Júlio Pinheiro. Senhor presidente, eu verifico, pelo que consta aqui do sistema, que a decisão do tribunal foi cumprida, ainda que não tenha havido, aqui está dito assim, verificou-se que o secretário da Suzano demonstrou ter realizado a instauração de sindicância, conforme documentação acostada aos autos. Então, houve cumprimento da decisão do tribunal. E, por conta disso, eu entendo demasiadas as multas aplicadas e o meu voto é no sentido de acompanhar a proposta, quer dizer, não acompanhar a proposta quanto à aplicação das multas. Meu voto é nesse sentido, pela não aplicação das multas sugeridas. Vossa Excelência complementa, conselheiro Pinheiro. Não, presidente, eu pedi vista do processo e devolvi, e eu vou acompanhar o posicionamento do conselheiro Érico. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu também não sou por aplicar multa, simplesmente por aplicar multa, sem motivo algum. Eu analisei os autos, gostaria de ver qual o registro, onde é que está registrado que foi cumprida a decisão. Uma vez que, se tivesse sido cumprida a decisão, naturalmente eu teria abonado. Na proposta de voto que está no sistema, no item 2, está assim redigido. O item 2 da proposta de voto está assim redigido. Transcorrido o prazo fixado, verificou-se que o secretário da Suzano demonstrou ter realizado a instauração de sindicância, conforme documentação acostada aos autos, folhas 202, 998, volume 2, volume 5. Quem diz isto é a própria proposta de voto. Senhor presidente, só para... Eu posso continuar, Excelência? Seguro. Então, eu estou me baseando, porque eu não li o processo todo, porque o sentido de um colegiado é exatamente este, que nós não precisamos analisar todos os processos que circulam no tribunal. Então, eu me baseio no que está proposto pelo conselheiro ou pelo auditor. E, neste caso, eu estou lendo isto, que houve cumprimento da decisão e, portanto, o meu voto é no sentido de que não se apliquem as multas. Continua em discussão. Esclareça, Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Isso. Na verdade, o problema foi de acumulação de cargo, tanto na Suzano quanto na Sensa. O processo foi instaurado na Suzano e era para ser instaurado também na Sensa. A aplicação da multa é para o secretário municipal de saúde, da Sensa, que se quedou inerte à decisão do tribunal. Então, por conta disso, que a aplicação ao secretário municipal, não ao secretário da Suzano. Continua em discussão. Colherei os votos. Eminente decano Júlio Cabral, como procede o voto? Com o relator, Excelência. Com a proposta de voto, no caso? Quem é o relator da proposta de voto? Alípio Reis Firmo Filho. Então, eu já me posicionei, presidente. 1-1. Eu voto com o conselheiro Érico. 2-1, Érico. 3-1, falta colher o voto de Vossa Excelência. Acompanho o conselheiro Érico.
por maioria, e passa a ser redator do voto, conselheiro Érico. A proposta de voto foi vencida. Ainda de Vossa Excelência, auditor Alípio Reis Firmo Filho, processo 1830 de 2010, representação de possível ilegalidade em contrato de Taquatiara com a empresa Adriano Castro Maciel. Neste voto também configura-se o destaque do conselheiro Érico. Senhor Vossa presidente, Excelência tem a palavra. eu creio que essa questão está superada, né? A atualização Certo. de multa. Então, né? prevalece o voto do relator com o valor apontado pelo conselheiro Érico, que é o valor atualizado. Até porque a operação aritmética da correção da velha bate com a nova. Então, aprovado o voto Alípio Reis Firmo Filho. Né? Com a atualização da multa. Foi dito. Não, já foi o valor novo. Pauta dos julgamentos ordinários. Processo SPED, ou seja, eletrônico. Só para deixar registrado, eu vou tirar de pauta o 6164/2011, Mas tá? Vossa Excelência vai ter toda essa oportunidade. Conselho Decano, o primeiro processo é vosso. E aproveito, senhor presidente, que o destaque é meu e eu vou retirar esse destaque. Érico retira o destaque. Há um do conselheiro Júlio Pinheiro. É a CP, Excelência. Dou por aprovado, então, o voto de Vossa Excelência, eminente decano, que aponta ao parecer prévio pela aprovação com ressalvas. E Vossa Excelência aplica uma multa, aliás, duas, não é isso, decano? Mas está aprovado, uma multa de 10 mil em sua fração, quase 11, e uma de 20 mil. Na íntegra, o voto Júlio Cabral. Conselheiro Cabral, o vosso processo de número 6.334/2012, vista foi solicitada e concedida ao conselheiro Érico, esgotada a pauta de Vossa Excelência. Qual foi o O terceiro da pauta, da sua pauta. 6.334 de 2012. Ok. 2014. 2012. Certíssimo. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro. Senhor presidente, os processos que tem pacificado, e esse outro destaque que consta do conselheiro Raimundo Miquides, ele vai na mesma esteira. Agora ele não está presente. Ele também opina, ele também vota no seu Voto, uma observação. Vai excluir do seu também. destaque pelo arquivamento do processo. Queria a ajuda de Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro. O que Vossa Excelência retirou de pauta é o número 6164, 2011. 6164. O destaque Qual é o assunto, 6164? foi retirado. Retirei de pauta do... Sim, eu só quero saber qual era. Da Universidade do Estado do Amazonas. Conselheiro Pinheiro, o que Vossa Excelência abordou primeiro com o destaque Raimundo Miquiles é o 466, 2013. Não, eu quero dizer, Vossa Excelência, que eu vou seguir já o que foi consolidado. Eu dou, mesmo com ausência, mas ele não diz aqui, né? Nesse caso, Excelência, é absolutamente igual. Não, o destaque dele é só para exclusão? Só Porque para o arquivamento. Na minha pauta eu não tenho. Ele pede o arquivamento. Excelência, por uma questão de Não, prudência... mas eu vou ter que... Esse tem manifestação dele. Eu tenho que esperar ele voltar. Espere. E retira Sem nenhum de pauta. problema. É porque não é convênio. É arquivamento sem julgamento de mérito e Vossa Excelência julga o mérito. Tenho que retirar. Ainda de Vossa Excelência, o 11.324. Aí sim, não é? É só questão de valor do ACP. Vossa Excelência é vencido nesse aspecto. No mérito, aprova por unanimidade, acresça-se a multa apontada pelo voto revisor, conselheiro Érico, no valor de R$ 13.152,36. Passaremos aos demais processos. Pinheiro, nenhum problema. Eminente conselheiro Érico Desterro. SPED número
11.079 de 2014, que trata das contas de Raimundo Souza, presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira. É só a CP, Júlio Pinheiro. Posso dar por aprovado? Aprovado. Prevalece na íntegra o voto Érico Desterro. Irregular a prestação de contas, multas que vão a R$ 49.000 e o arquivamento da representação 11.243. Passarei da minha pauta na íntegra para as taquígrafas, secretárias da reunião, tá? Tem um conteúdo. Conselheiro Érico, em sua pauta, nenhuma outra observação em contrário, demais processos aprovados. Pauta Ari Moutinho Júnior. Prestação de contas de Rademac Chaves, presidente da Câmara Municipal de Humaitá. A destaque Júlio Pinheiro. Apenas... Não. RGF. Gestão fiscal, excelência. Essa matéria não está pacificada. É a mesma coisa. Não. Eu entendo que... Eu gostaria, então vamos chamar, porque agora o ACP, inclusive... O que mantém posição contrária é o conselheiro Miquiles, excelência. O resto é tudo... Então, vou dar por aprovado o voto do relator. Não, mas aqui é Ari e o contrário é Pinheiro. Aqui, neste caso específico desse processo, do relatório de gestão fiscal, é Júlio Pinheiro que se manifesta. Não, excelência, eu só estou lhe dizendo que quem é contra isso é só o Miquiles. Então, se tem o Júlio, são dois. Conselheiro Pinheiro. Aliás, o Miquiles e o conselheiro Pinheiro. São os dois, então, sabe? Por maioria, no mérito, todos. Quanto às multas, com uma exceção do relatório fiscal, há divergência Júlio Pinheiro. Prevalece o voto Ari Moutinho. Conselheiro Ari, a pauta de Vossa Excelência. Está aprovada. Aprovada. Muito obrigado, presidente. Eu queria, só porque o Ari tem praticamente a idade do meu filho, dizer que eu tive cuidado ontem de ouvir toda a reunião da corte, toda. Realmente, por exemplo, microfone Mário ligado, Ari ligado, Júlio Cabral ligado, meu ligado, Érico ligado, qualquer barulho sai na gravação da televisão, qualquer barulho. Seja um copo, seja uma voz, seja um sussurro. Então, quando eu faço esse reparo, é porque nós temos longos anos que nós não tínhamos a sessão televisada e muito menos passada, como passa de graça da TVE da Assembleia. Na TVAD, melhor falando. Então, eu só estou te dizendo que nós temos que saber que nós estamos... É mais fácil também eu suprimir a filmagem, porque nós fazemos edição, mas não tem como tirar o som. Não deixa de ser um aviso aos navegantes. E, aliás, é minha área essa, sonoplastia. Auditor Mário Moraes da Costa Filho. Processo eletrônico 10.877, 2014. É uma honra, conselheiro convocado, ouvi-lo, mas dessa vez como auditor. Senhor presidente, eu acolho o destaque do conselheiro Érico Desterro e, aproveitando o ensejo, peço a retirada de pauta do próximo processo da minha pauta, o 11.150 de 2014. Vossa Excelência é sempre elegante, no verbo e na roupa. Então, o voto do relator, aprovado por unanimidade, com a recomendação Érico Desterros para que sejam direcionadas ao atual gestor do órgão as recomendações. O processo 11.50, que encerra esta reunião, foi retirado de pauta. E, como tal, encerro a presente ordinária, já que a pauta do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho não teve nenhuma observação em contrário. Seguirei pela administrativa, tentando recuperar o tempo perdido pelo sistema. Solicito aos colegas todos... Não, mas eu queria dar uma satisfação, porque muito me orgulha quando o tribunal é ágil. Por exemplo, as duas solicitações da senhora Lourdes Ferreira Gomes, viúva do saudoso Lisandro, já estão contempladas no dia de hoje, quer dizer, com menos de 3 dias úteis.
hoje a se completar 3 dias úteis. Então, já que Vossa Excelência induz-me a tal, eu ofereço a pauta para alguma retirada, algum pedido de vista, alguma observação, caso contrário, darei ela por aprovada. Mas acho que é bom a gente dar uma olhadinha. Conselheiro Érico, esse 4554, da TV, do Sério que está presente, emissão de portaria regulamentando a fiscalização dos convênios de obras e serviços do DICOP. Acho que merece um... Eu estou com ele em mãos. O meu voto sugere a aprovação para alterar o âmbito do Tribunal de Contas e atualizar de 2006 para 2009, bem como excluir a limitação do valor da tomada de preço na parte final do inciso 2. Muito obrigado. Há um assunto novo, né, que o doutor Érico acabou de analisar, que é um termo de cooperação que o tribunal está assinando com o governo do Estado, através da Secretaria Institucional, que é dirigida pelo doutor Francisco Cruz. Inclusive, estamos a ceder para o dia 22 ao auditório e excepcionar numa fase tão difícil que o Estado está. O tribunal, eles não tem nem espaço. Até ofereci a ele, né, claro que para determinado, se quisesse, o gabinete do conselheiro Josué, que não é usado. Só tenho que repor. A boa notícia que eu tenho na esfera administrativa é que nós conseguimos reduzir as fotocopiadoras em cerca de 38%. Agora, depois da última conversa, a respeito de suprimir o colorido, o tribunal passa a ser como a verdade, preto e branco. E eu estava errado. A cópia colorida não é R$1, é 50 centavos. A preta e branca que é 10. Só são 5 vezes. 400%. 10 centavos aqui no tribunal. 16 na Assembleia, 18 no TJ. No mercado você encontra, dependendo do bairro. No PAC é 10. Doutor Érico, o senhor não quer pedir vista? Não, acho que não. Isso aqui já está postergado o suficiente. Então... Eu só quero... eu estava querendo ver onde é que estava a minuta. Doutor Célio, por favor, uma assessoria... Não, excelência, eu estou... Ele está com o celular, a área dele, estou pedindo a atenção dele. Eu estou aqui e eu já encontrei a minuta. Deve ser a das folhas de 18. Só que precisamos apenas corrigir a data em que ela entra em vigor, porque aqui consta 1º de janeiro de 2015, o assunto já está ultrapassado, e deve ser esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação. Então, a única modificação é, portanto, a mudança do ano. A única modificação é a mudança do ano. 2006 para 2009? 2010, excelência. E não há limitação de valores ou fica mantida a limitação de valores? Exclui, né? Ficam mantidas aquelas regras em que qualquer um de nós pode impugnar. Senhor presidente, eu também sou favorável, apenas observando que a resolução deve entrar em vigor na data da sua publicação, e não como está aqui, 1º de janeiro de 2015. E nem poderia, né, doutor Érico? Me perdoe, não, doutor Sérgio. Do que se tratasse, até poderia. Né? Mas até as leis... Os prestadores de contas não... Bem, a verdade é que está aprovado. Creio que precisa, doutor Célio, só colocar de 2006 a 2010, porque, como alertou o conselheiro Pinheiro, são 5 anos. 6, 7, 8, 9, Mas a redação, excelência, é até 2010, resolve o problema. Sim, mas aqui no meu está 9. Por isso que eu estou pedindo para colocar até 10. Faça-se a correção. No meu está, no meu resumo, pelo menos. A cronologia 2006 a 2009. Naturalmente, porque até advindo de 2014, na época do proposto, certo estava. Hoje precisa ser atualizado e o faço. Dou por aprovada, cumprimento a todos, encerro a presente sessão. Quero fazer um pedido
especial a todos, porque na nossa próxima quarta-feira, dia 20, nós teremos as contas do governador do estado do Amazonas, que serão relatadas pelo eminente conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, dia 20, às 9h30, para, em seguida, termos a nossa reunião, que será de número 18. Hoje foi 17. Muito obrigado, agradeço a Deus e a presença de todos. Tenham todos um bom dia.